que é o profissional designer e o que ele faz. Porque tem muita confusão sobre o que o profissional designer tem que fazer e realmente o que é a responsabilidade dele. Em inglês, o termo se refere a qualquer indivíduo que esteja ligado a alguma atividade criativa ou de projeto. No Brasil, o termo foi adotado no final do século XX, o que antes sempre era intitulado de desenhista industrial. Então, você fazia uma faculdade de desenho industrial, não faculdade de design, não existia. A partir do século XX que começou a mudar essa nomenclatura, e começou também a abranger algumas áreas. Só que se você for ver, o designer ele existe, o profissional designer existe desde os primórdios, né? Muito antes dos programadores, é claro. Entendeu? Porque tudo começou em base de desenho. Tudo era base de desenho. Né? Então, como eu vou representar uma letra, como eu vou representar algo para alguém. Então, tinha essa preocupação. Como que eu vou passar uma mensagem para a pessoa poder entender essa mensagem? Então, isso, desde antigamente, se você estuda, sempre houve esse profissional e sempre houve essa área. Coitado, ele não era definido. Infelizmente, hoje no Brasil, não é uma profissão regulamentada. O Brasil ele é um país muito engessado nessa área, ele não é evoluído, entendeu? Justamente porque não se sabe o que esse profissional faz. Então, ele não tem um sindicato, ele tem uma associação de designers que, né, assim, mal e mal, e mesmo assim o pessoal, mas o que a gente faz, o que não faz? Então, infelizmente, no Brasil ele é pobre com isso. Esse Alexandre é um dos principais nomes da área de design brasileiro. É o cara da área. Nascido em 1928, antiguinho já. Ele foi um dos primeiros e únicos com permissão no Ministério da Educação para dar aula na faculdade sem diploma, devido à experiência dele. Ele foi aluno da primeira turma do Instituto de Arte Contemporânea do MASP, criado em 1951. Ganhou uma bolsa de estudos na escola UMI, que é uma escola alemã. É o top de linha da área de design. Essa faculdade na Alemanha. Ele ganhou uma bolsa de estudos lá, estudou lá, voltou para o Brasil, fundou faculdades, cursos e é o cara. Entendeu? Ele é assim, tudo que é da área de design, a gente fala com ele, ele passa a gente, entendeu? E ele é um dos primeiros que fala, não é tudo que eu falo que se fala amém. Você tem dentro do sindicato dos médicos, dentro do sindicato da arquitetura, que é antiético criticar o trabalho do outro. Então, se você tem dois médicos oftalmologistas, um não vai criticar o trabalho do outro por uma questão de ética. Ele é muito contra isso. Ele falou, eu não acho antiético criticar o trabalho de um amigo meu. Porque crítica não é que eu estou metendo pau, não, eu quero argumentar, eu quero descobrir, eu quero evoluir, eu quero aumentar. Então, vamos saber, por que você fez assim? Por que ele é totalmente contra isso? Ele fala, não, a gente tem que criticar, a gente tem que debater. Ele é um dos responsáveis do Itaú, Varig, Filco, Abin, Catex, entre outras empresas. Ele que é o desenvolvedor, ele que é o designer, ele que é o responsável pela parte de papelaria, pela parte de marcas, patentes, tudo. Mas é que nem eu falei, a área de design ela é muito... Entra um pouco em programação também acontece isso, né? Ah, ele é um programador, arruma esse computador para mim. É programador, você deve saber arrumar. Entendeu? Então, o pessoal confunde muito o quê? Porque na área de design você tem muitas coisas focadas. Então, você tem, né, o design que desenvolve marcas. Então, ele estuda para isso. Ele tem uma metodologia, ele tem um estudo para desenvolver isso. Você tem design de comunicação visual, que mexe nas partes de artes gráficas. Então, ele desenvolve papelaria, cartões. Então, ele estuda que formato a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. Design de identidade corporativa, vídeo design, web design, que ele é responsável justamente, vamos editar a parte de vídeo. Se você vai, por exemplo, na Record, entendeu? Você tem o pessoal da equipe que cuida só da parte de vídeos, você tem o pessoal da equipe que cuida só da parte do site, que é totalmente diferente do pessoal, por exemplo, de um Estadão, de uma Folha. Tem o pessoal da equipe online, tem o pessoal da equipe impressa, que são veículos totalmente diferentes. Parece ser uma coisa igual, a mesma coisa que eu tiver na impressa eu vou colocar no online. Não. São meios diferentes e são comunicações diferentes. O pessoal confunde muito isso, acha que é tudo igual, o que não é.
Você tem o design urbano, de interiores, de ambiente, de mobiliário. Então, a Flávia é designer. Então, deixa eu colocar ela para mobiliar minha casa. Não, peraí, eu sou designer de interiores. Entendeu? Então, é diferente, o estudo é diferente, o curso é diferente, as aulas são diferentes. Design industrial, de equipamento, de produto. Então, é um cara que desenha como é que vai ficar aquela bicicleta, como é que vai ficar aquele carro. Vamos ver a estrutura, onde que... Então ele pensa na questão da usabilidade, onde é que vai ficar o alarme, onde é que eu vou colocar, ele pensa nisso. Então esse profissional ele se preocupa com isso. E uma nova área agora, iniciou no meio do ano passado, que é o ecodesign. Entendeu? Ele é envolvido muito com o meio ambiente. Né? Devido a tudo que está acontecendo, ao caos, então as empresas estão contratando muito para essa área. É uma área muito nova, eu nem tenho muito o que falar porque eu não tive tempo de me aprofundar. Depois eu posso me aprofundar e passo para vocês direitinho. Só que muita gente se intitula designer. Então você encontra designer de cabeleireiro. Vai no... Né, a esposa vai, olha, eu tenho o meu designer de cabelo. Né, ele cuida do meu cabelo, vai fazer tudo bonitinho. Você tem o de sobrancelha. Né, deixa eu ir lá, ele vai pintar, vai fazer sobrancelha definitiva. É o cara, o profissional que vai lá e desenha. Capa de livro é design? Você acha, Chico? Eu acho que sim. Você acha que sim? Capa de livro é design? Cartoon é design? Você acha? É? Caricatura é design? Você acha que sim? Se fosse mais feio aqui, não. Caricatura? Pois então, eu falo pra vocês. Capa de livro não é design. Não é design. Cartoon não é design. Caricatura não é design. Entendeu? Quando você vai fazer uma faculdade de design, você não tem aula de desenho. Eu sou formada em jornalismo. Eu tive aula de português aos 4 anos. Tive aula de filosofia aos 3 anos. Porque é importante você saber disso. Você lida com o público, você tem que saber como questionar o público, como manipular o público a ter a mesma visão que a sua. Isso na área de jornalismo. Quando você vai fazer uma faculdade de design, você não tem aula de desenho. Por quê? Você não é obrigado a saber desenho. Quem faz caricatura é o cartunista. Você vai na Folha, no Estadão, você tem um profissional, você não vai chegar lá e falar assim, me apresenta o seu designer, sua equipe de design. Ele não vai te apresentar o cartunista. O cartunista é o cartunista. Ele tem um estudo para isso. Entendeu? Ele faz uma escola para isso. Não desmerecendo, gente. De maneira nenhuma eu estou querendo desmerecer. Eu estou querendo só que vocês entendam a diferença entre um e outro. O profissional, o cartunista, ele é um ótimo profissional e merecedor, assim como o designer. Só que são áreas diferentes, são formas diferentes de se pensar. O design faz parte do projeto. Ele elabora a estrutura, a arquitetura, a funcionalidade. Então, eu só posso considerar o profissional um livro feito por um profissional designer se ele pensou na gramatura do livro, se ele pensou que tipo de papel vai ser a capa, se ele pensou como que vai ser a contracapa, ele pensou na tipografia. Então é mais complexo do que só desenhar uma capa de livro. Só para desenhar a capa de livro o desenhista faz isso, que também é um ótimo profissional, só que é da área dele disso. O desenhista ele não vai pensar nisso, ele fala, não quero saber que papel que vai ser usado, eu não quero saber que letra vai ser usada, eu quero colocar o desenho, pronto, acabou. Desculpa, figurou aqui. Estética e a parte utilitária. É nisso que o profissional ele se preocupa. Ele se preocupa com o visual e com no que vai ser útil aquilo. Quando eu desenvolvo uma cadeira, quando o profissional desenvolve uma cadeira, ele se preocupa com o visual dessa cadeira e como ela vai ser utilizada. Qual é a utilização, assim, a definição para eu poder falar que é um designer de cabelo? Tem o visual, mas qual a utilidade daquilo? Só se for para conquistar os rapazes, porque tirando isso, não tem nenhuma. Entendeu? Então, por isso que a gente não chama, porque não é só o visual, ele tem a parte funcional também.
que é o que a gente se preocupa quando a gente desenvolve, não é só a cara, é a funcionalidade também. Design é projeto e não ilustração. O design, ele pensa na estrutura. Ele pensa, que nem eu falei para vocês. Projeto, capa de disco não é design. Caixa de sabão em pó não é design. Agora, se você for desenhar uma linha de caixas de sabão em pó, eu encontrei até uma antiga, que é essa daqui, de 1975. Então, ele foi desenvolvido toda. Você está vendo que ele tem uma estrutura que, quando encaixa todas as caixas, ele tem um livro, isso acontece muito com box de DVDs. Quando você junta tudo, ele forma uma linha, então ele tem uma ideia, além de só a capa isolada. Entendeu? Então o cara vai pensar em como que ele vai abrir a caixa do sabão em pó, como que o sabão em pó vai cair, se a estrutura de como abrir a caixa está bem definida e não só o desenho. É isso que tem que ficar bem claro. O designer, ele não pensa só no desenho, ele pensa na funcionalidade daquilo que ele está produzindo. Entendeu? E não só a cara. E aí eu peguei umas marcas de curiosidade também para definir. E tem mensagem em tudo que é desenvolvido. Eu não sei se vocês sabem por que o logo do Carrefour é assim. Por causa do C. Tirando o Ismael, que já viu a apresentação antes de Curioso. Quem consegue ver o C aqui? Não, André já também não vale. Os dois não valem. Entendeu? Porque o que acontece? É um C. Entendeu? Então essa parte, ele foi desenvolvido para ter essa letra C do Carrefour. Então não é só já teve pessoas, né? Por que o logo do Carrefour é assim? Sei lá, gente, o cara não tinha que desenhar, né? O designer era criativo, colocou uma setinha para cá, um negócio esquisito para lá, não. Entendeu? Ele tem um C justamente para passar a letra C do Carrefour. Aí eu peguei algumas marcas de carro para passar para vocês o porquê que foi criado. A Fiat, por exemplo, a sigla em letras brancas sobre o fundo azul significa Fábrica Italiana de Automóveis de Turim. Por isso que é Fiat. Por alguns tempos, as 4 letras foram substituídas por 4 barras inclinadas, brancas ou cromadas, mas atualmente o símbolo remonta aos primeiros veículos fabricados pela Fiat. Justamente significa essa nomenclatura. Mitsubishi, um diamante de 3 pontas que remete à resistência e preciosidade. O símbolo veio do nome da marca Mitsu, significa 3 em japonês, e Bishi, que significa diamante. É por isso que são 3 diamantes. Aí você tem a Volkswagen, um dos mais familiares símbolos entre as marcas de veículo. Este círculo envolve um V, esse primeiro, e um W, iniciais de Volks, em alemão, significa povo. E Wagen, que significa vagão, veículo, ou seja, carro do povo, ou popular. Já naquela época, foi encomendado pelo próprio governo alemão ao engenheiro Friedrich Porsche. Então o pessoal até brinca, né, que você virando aqui, você forma um corpinho, uma cabeça, você virando assim, um Wagen de outra cabeça. Entendeu? Que é o veículo do povo. Então ele tem esse significado, não foi criado só porque foi bonito, ele tem um significado por trás. Então é isso que eu queria passar um pouquinho para vocês, né? Um pouquinho da definição da área, não é só desenho, tem algo por trás, tem um raciocínio por trás, tem um pensamento por trás e tem uma lógica por trás. Por mais que não pareça, mas o profissional que está atrás criando, ele tem que